Olá, muito boa noite. Erivelto Coutinho do Seu Casamento Inabalável, todos os dias. Mais uma vez aqui, começando uma live, onde nós vamos falar sobre um assunto muito importante para nós pais, muito importante. E nós já estamos começando a nossa live de quinta-feira, juntamente com a minha amiga parceira Márcia Freitas, diretamente do Paraguai. Ela vai entrar mais uma vez falar sobre o assunto dos abusos. Nós temos batido muito na tecla, né? Olá, Márcia. Oi, tudo bom, Erivelton? Muito boa noite. Tudo muito bem, graças a Deus. E com você aí? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem demais. Legal, legal. Como que tá aí o meu som? Tá ouvindo bem? Tá vindo, tá... Parece que o meu óculos tá meio Dando tá reflexo. parecendo uma sombra, né? Ah, tudo bem, normal, normal. Eu acho que é por causa da. Eu tô com uma luz diferente aqui para poder dar uma clareada a mais. Eu acho que fica melhor sem óculos, né? Vai sem óculos mesmo para não ficar muito. Então, como eu estava Sim, falando, hoje mais uma vez nós estamos aqui nessa live trazendo mais um conteúdo aí muito importante, né, para as pessoas, uma conscientização sobre a parte dos abusos, criança, a responsabilidade dos pais. Então, nós temos batido muito nessa tecla, né, Márcia? Nós decidimos trazer esse assunto à tona aí às quintas-feiras, onde nós vamos escorrer isso de uma forma com muita responsabilidade, né? Falar aí um pouquinho da Márcia para as pessoas que ainda não te conhecem e as pessoas que vão assistir essa live depois. Enquanto isso, eu vou colocando aqui, fixando o nosso tema, tá bom? Vamos lá. tá ok. Então, eu sou a Márcia de Freitas, eu sou psicóloga desde 2005, bastantinho tempo. E também estou nessa linha das sistêmicas, né? Das constelações familiares, que são incríveis, são uma ferramenta incrível. E quando a gente entra nessa linha das ferramentas sistêmicas, você vê que um abuso ele não acontece de repente, de um dia para o outro. Vem se acumulando um monte de situações que predispõem uma criança, uma família a estar nessa situação de passar por esse sufoco, né? Por essa situação tão difícil, tão dolorosa, que deixa tantas sequelas, que é tão pesado que as pessoas preferem não olhar. E, infelizmente, a gente está insistindo nesse negócio de falar sobre esse tema, de quanto mais a gente trazer luz sobre esse tema, mais fácil vai ser lidar com isso, né? Porque fechar os olhos e fingir que a gente não vê, que não existe, não vai fazer deixar de acontecer. Para vocês terem uma ideia, um pedófilo ativo, ele abusa de 250 crianças durante a vida. É muita coisa para a gente ficar quieto, para a gente deixar quieto, para a gente não tocar nesse assunto. Muitas vidas são machucadas por isso, muitas vidas são destroçadas por essa situação. Então, quanto mais a gente falar sobre esse tema espinhoso, difícil, desconfortável, desagradável, que as pessoas não querem nem ouvir falar, mais fácil vai ser a gente não estar na linha de frente para sofrer a gente ou algum familiar uma situação desse tipo. Erivelto, eu tô ouvindo um pouco de retorno. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá um chiadinho. Eu não sei se é aí ou se é aqui. Será que é aí no seu telefone? Eu acho que eu escuto um retorno. Aqui eu tô te ouvindo. Aqui eu tô te ouvindo bem, Márcia. Uhum. Mas tá tendo um chiadinho mesmo. Não sei. Talvez. Não sei. Olá, Uhum. Marcos. Marcos 19, seja bem-vindo aí à nossa live. Então, continuando a falar sobre isso, não dá para a gente fazer de conta que não existe. Existe, e quanto mais a gente falar sobre esse tema,
Quanto mais a gente alertar as pessoas de que isso acontece muito, 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 muito mesmo, mais fácil vai ser ajudar as pessoas a não passarem por isso, né? E ajudar quem já passou a superar essa situação também. Que legal, Márcia. Eu acho que eu acabei apertando o, o eu acabei apertando aqui o Marcos no lugar dos comentários. Eu vou ter que digitar novamente aqui o tema. Pode ir falando aí, por gentileza, Márcia, que vou ter que adicionar aqui o tema novamente. Então, vamos continuar falando sobre esse tema, então, essa situação. Eu tive dando uma pesquisada sobre esse tema e eu encontrei alguns lugares que dizem assim, que 1 em cada 4 meninas, pensa só na quantidade, e 1 em cada 6 meninos vão ser vítimas de algum tipo de abuso sexual antes dos 18 anos, né? Gente, isso é muito. Imagine a quantidade de crianças que a gente conhece. Se 1 em cada 4 meninas, se 1 em cada 4 meninos passar por isso, é muita gente. E a questão é que, assim, de cada 1000 abusos, 100 são... 100 falam, só 100 falam sobre isso, os outros 900 se calam, né? Desses, 10 vão a julgamento e 1 só vai à condenação. Então dá para entender por que essas pessoas não falam, né? Dá para entender por que essas pessoas se calam. E aí outra questão interessante é que o promédio de tempo que uma vítima, que uma criança leva para falar sobre esse tema é 20 anos. Você tinha ideia disso, Erivelton? Nossa, Márcia, olha que informação importante, hein? Desculpa. E essa informação é tão importante que, antes de nós continuarmos dar prosseguimento com essa live, segura essa informação que você vai precisar repetir essa informação, porque ela é muito preciosa. Nós vamos fazer o nosso momento aviãozinho, né? Nós vamos compartilhar essa live, é o que eu vou fazer agora. Você que está aqui nos assistindo, você que vai assistir depois, compartilhe essa live ao máximo, porque realmente nós vamos trazer um conteúdo aqui de muito valor, de muita responsabilidade, principalmente para nós que somos pais, né? Olha, Márcia, essas informações que você está trazendo, esses índices aí, são preocupantes. Ao mesmo tempo, é importante tomar contato com essa realidade, porque nós vivemos isso, né? Nós estamos dentro dessa estatística aí e nós temos que nos precaver e fazer de tudo para que nós possamos minimizar esses índices, correto? Verdade, verdade. Porque não dá realmente para a gente fazer de conta que não acontecem. A gente precisa olhar para isso, não dá para tampar o sol com a peneira. São muitos casos, muitos casos. E assim, como eu estava falando antes, não são só meninas, os meninos também. A questão é que se calam, né? Se já é constrangedor para uma menina falar, imagine para um menino. Então, a maioria dos casos são abafados mesmo, né? E se já é tão difícil para a gente falar desse tema, né? Tá difícil para mim, eu imagino que para você também, para a gente tomar a decisão de falar assim, tá, vamos enfrentar isso, vamos falar, é muito difícil. Imagine para quem sofre, né, a violência. Para quem passou Olha, pelo abuso. Perfeitamente. E assim, para quem não me conhece, né, deixa eu me apresentar aqui para os paraguaios também, que vai assistir essa live depois e tal. Tenho aprendido muito aí sobre as informações do Paraguai. Eu aprendi sobre o dinheiro do Paraguai, que a Márcia me falou, que legal. Eu confesso que eu, humildemente, não sabia como é que chamava o dinheiro paraguai, né? Agora, os guaranis, né? Um guaranis, tantos guaranis, legal. Márcia, é muito importante, nós falamos sobre esse tema. Eu me apresentando aqui, eu sou Erivelton Coutinho, estou terapeuta sistêmico, né? Trabalho também com as constelações, mais voltado trabalhando com os casais, dentro de um projeto do seu casamento inabalável todos os dias. Erivelton, mas por que seu casamento inabalável todos os dias? Por quê? Tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Quando surge um fato desse, de um abuso infantil dentro de uma família, isso traz um abalo. Então, existem centenas, milhares de
abalos dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, dentro de uma família. Então, por que seu casamento inabalável? Porque, independente do que acontecer, olá, Fornari Marisa, seja bem-vinda. Então, independente do que acontecer dentro de um relacionamento, diversos conflitos, diversas ocorrências, nada pode abalar. Como assim, Erivelto? E um abuso dentro de uma família vai abalar? Vai. Agora, o porquê que não pode abalar? O que nós temos que fazer? Nós temos que cuidar. Aconteceu, nós temos que cuidar, nós temos que ajudar os nossos filhos, ou ajudar alguma família, um casal, ou eu sempre vou um pouco mais além. Hoje nós estamos falando sobre esse tema, abuso infantil e a responsabilidade dos pais nessa fase da vida. Por quê? Vamos supor que já aconteceu e como você falou, só vai ter coragem de falar depois dos 20 anos, não é mais ou menos assim, Márcia? Leva 20 anos em torno para a pessoa falar. 20 anos. Quando fala, hein? Porque muitas vezes vai para um plano com esse conflito, né? Então, assim, qual que é o nosso propósito desse tema, dessa live, falar sobre abuso? É justamente você que já passou por isso. Hoje nós estamos falando especificamente os cuidados, e aí eu vou dar algumas dicas, né, para os nossos pais. Na verdade, assim, eu vou dar algumas dicas, mas na verdade eu vou estar dando essas dicas para mim mesmo, que eu sou pai também, né? Então, nós vamos estar compartilhando algumas dicas em relação ao cuidado que os pais precisam ter com os seus pequenos, né? Então, hoje, se de repente você dá uma voltada lá na sua infância, você passou por qualquer tipo de abuso, e aqui nós não estamos falando só sobre abusos físicos, né? Abusos sexuais. São abusos de todas as naturezas, né? De todas as naturezas. Seja bem-vinda, bem-vindo aí, Britzen. Isso, eu não consegui falar esse nome. Seja bem-vinda aí. Acho que é do Paraguai, né? É do Paraguai. Legal, seja bem-vindo. Então, Márcia, a ideia principal é que nós vamos trazer algumas dicas, né, preventivas aí. Não quer dizer que essas dicas que nós vamos mencionar aqui vão blindar completamente, porque a partir do momento que eu sempre falo, que a partir do momento que cortou o cordão umbilical, a partir daquele instante nós não temos mais totalmente o controle sobre as nossas crianças, né? Mas enquanto tiver menor de 18 anos, nós podemos instruí-los, né, da melhor forma possível para poder prevenir esse tipo de ocorrência. E mesmo assim tem a possibilidade de acontecer. Mas todo cuidado é pouco. Agora, falando já da vida adulta, vamos supor que você passou por alguma situação semelhante a qualquer tipo de abuso. A dica que a gente já dá já de cara é: isso pode trazer um bloqueio muito grande na sua vida afetiva, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, em todas as áreas da vida, principalmente no relacionamento e na vida profissional. Parece que é um bloqueio, é algo que cria uma carapaça na sua vida, assim, parece que você não avança. Por quê? Porque aquilo fica ali dentro, intrigado, conflitante, incomodando, e isso de forma muito subliminar, de uma forma muito inconsciente. E aí, a dica que nós colocamos para você, que vai assistir essa live depois, que está assistindo agora, é: procure um profissional para te ajudar. Procure alguém para você conversar, trazer isso à luz. E muitas vezes, Márcia, eu atendo, né, no caso dos casais, mas é assim, eu atendo casais, mas quem mais me procura são as mulheres. É incrível. Quem mais me procura são as mulheres. E aí, muitos relacionamentos acabam porque o cônjuge ou a esposa, o esposo, não tem, assim, aquela intimidade, aquela essência da intimidade do casal ao ponto de trazer esse assunto à tona, observando que esse assunto está
atrapalhando a relação do casal. Você já pegou algum caso assim, Márcia? Demais. É incrível como essa situação mata a sexualidade, né? Mata demais. E quando a pessoa não tem confiança, não consegue confiar em ninguém, porque o abuso faz isso mesmo, faz as pessoas perderem a confiança, a pessoa não consegue contar para os pais, não consegue confiar, porque geralmente o abusador é alguém próximo da família, na maioria dos casos, né? Se essa pessoa não pode confiar nas pessoas próximas, ela também não vai confiar no marido, por mais próximo que seja. Ela também não vai, ele também não vai confiar na esposa, né? Não pode contar para os pais, não vai contar também para a esposa. Então fica um bloqueio muito grande. E se não pode contar isso, o resto também. Olá, Julivana, minha amiga lá de Mortugaba, conterrânea, seja muito bem-vinda, sempre presente aqui nas nossas lives. Julivana, é uma honra ter você aqui conosco, seja muito bem-vinda. Hoje nós estamos falando sobre um assunto polêmico, tabu, e todas as quinta-feiras nós falamos sobre os abusos, né? Seja muito bem-vinda. Então, Márcia, e aí como você estava falando muito bem, quando o casal não traz esse tipo de ocorrência na intimidade, de conversar, de estar ali conectado, aí é igual você falou, se não consegue trazer isso, não precisa trazer mais outras coisas, né? Geralmente é assim, né? É muito interessante, porque o estrago que faz na vida de um adulto, quando ele passa por um abuso, quando é criança, é muito grande, né? E aí, como você estava falando, não são só abusos físicos, abusos sexuais. Vários tipos de abusos que fazem a pessoa sentir a sua sexualidade mesmo bloqueada, né? Por exemplo, um tio que se aproveita de um sobrinho, uma sobrinha que gosta de sentar perto, de brincar junto e acaba passando a mão ou pedindo para passar a mão, né? Um primo que vai brincar lá, sei lá, de pega-pega, de esconde-esconde, um primo maior que se aproveita dessa situação também. Não precisa acontecer o estupro, né? Essa palavra tão pesada, mas Sim. qualquer tipo de abuso que é ir além do uso, né? Já provoca esse bloqueio. Então, são muitas situações e a gente precisa ficar muito atento nos nossos filhos, porque, querendo ou não, nós somos responsáveis por eles nessa fase, né? Do 0 aos 18 anos, nós somos responsáveis por eles. Então, a gente precisa estar sabendo o que a gente pode fazer que predispõe eles a uma situação em que eles vão enfrentar isso. E assim, começa desde a negligência. Filhos que não se sentem pertencentes ao sistema. Filhos que não se sentem amados pelos pais. Filhos que acham que o celular é prioridade para o pai e para a mãe e que ele não pode atrapalhar quando ele vai falar alguma coisa. E quem de nós que nunca pecou falando para o filho assim, agora não, que agora eu preciso ver isso, né, no celular. Às vezes era só a postagem da amiguinha, do coleguinha lá. Agora não, filho, agora não tem tempo, né? Deixa a mãe relaxar aqui. Você já fez isso, Heriberto? Eu já. Dezenas de vezes, não foi uma mais duas, não. Né? Infelizmente, como que essas crianças vão chegar pra gente falar uma coisa tão grave como mãe, o tio passou a mão em mim, se eles não são bem recebidos quando eles vão falar que fizeram alguma coisa boa, né? E é interessante que, assim, essa questão da criança amar tanto os pais, amar tanto a gente, vai fazer o quê? Com que, por medo de que aconteça alguma coisa ruim com os pais, ela não fale, ela se cale, né? Ela não vai falar, porque ela vai pensar assim, o tio vai fazer mal pro meu pai, vai fazer mal pra minha mãe, o tio falou que vai matar, o tio, a tia. Porque assim, a gente fala do tio, mas gente, tem mulheres abusadoras, tem muito mulheres que abusam, né? Tias, babás, primas, mães, infelizmente, madrastas. Tem, do mesmo jeito como tem homens. Mas no caso dos meninos se fala muito menos, né? Os meninos
falam muito menos desse tipo de coisa. Porque é muito estranho o menino falar assim, a minha tia abusava de mim. Eles não se sentem à vontade para falar. É muito difícil, né? E sim, acontece muito. Uhum. E é muito interessante, Márcia, que de repente tá lá o menino já adolescente, né? E aí passa por um processo desse. Aí fala, não, é porque, que bom, já está se tornando homem, né? Mas olha para você ver a mente da criança. Aquela criança ainda é uma adolescente, pré-adolescente, ainda é uma criança, né? Olá, Sim. Adriano. Olá, Vera Lúcia, sejam bem-vindos. E é Então, isso mesmo, é uma criança que está sendo usada e que se sente culpada, que se sente, sabe, muito mal por estar fazendo alguma coisa errada, mas é uma criança, é o adulto que está manipulando essa criança que está errado, né? É o adulto que é o errado sempre na situação. Mas essa criança vai se sentir culpada, essa criança vai se sentir errada, vai carregar o peso para o resto da vida. Por amor a esse pai, por amor a essa mãe, de não querer que nada de mal acontece com os pais, ele vai carregar sozinho esse peso. hum, olha, Márcia, que assunto muito interessante, porque é como nós estávamos conversando nos bastidores, né? Não sei se foi ontem, a importância de nós termos essa coragem de conversar. Ele vê, Tom, mas como que eu vou. Hoje eu não. Como que eu vou falar sobre esse assunto que me incomoda tanto? Para quem eu vou contar? Olha, de novo, nós vamos bater muito nessa tecla. É importante que você traga isso para um profissional para poder te ajudar. É muito importante. Isso vai destravar você. Por que, que eu e a Márcia nós estamos aqui falando sobre esse assunto? Porque nós temos propriedade para falar sobre isso. É algo que é coisa prática, você entendeu? Então, nós estamos muito tranquilos para poder falar sobre o assunto. Então, a grande maioria dos atendimentos que eu faço com os casais, e mais em específico as mulheres que me procuram, uma grande maioria já passaram por esse processo de abuso, né? E aí é variado a questão de um simples passar de mão no seio ou realmente um processo de acontecer um abuso sexual propriamente dito, né? Então, assim, é até pergunta de protocolo que nós fazemos como terapeutas, né, Márcia? Porque isso precisa vir à luz para a gente poder ajudar essas pessoas. Então, você que está aí nos assistindo, vocês devem estar falando assim, puxa, mas no meio de tantas lives, com um monte de conteúdos, todo mundo trazendo um monte de outras coisas, vocês estão falando sobre isso. Sim, por quê? Nós sabemos o quanto de impacto emocional traumático causam esse tipo de ocorrência na infância. E dentro das constelações, nós conseguimos ressignificar isso. Né? Nós temos várias ferramentas que nós trabalhamos isso. É muito importante. Olá, Keila, seja bem-vinda aí à nossa live. Então, Márcia, nós vamos trazer aqui algumas dicas, né, que eu chamo de dicas para os papais, né, para os pais, em termos de prevenção para as crianças. Nós fizemos algumas pesquisas, e eu vou falar aqui já, desde já, Márcia, aproveitando aqui que já tem uma galera interessante aí na nossa live, eu vou colocar aqui logo uma primeira dica, e aí nós vamos falando, tá? Então, a primeira dica é... Olá, Marli, seja bem-vinda à nossa live. A primeira dica para os pais, explique claramente para o seu filho, enquanto ele ainda é pequeno, sobre a sexualidade e as áreas íntimas do corpo. Explique os nomes corretos de cada órgão, para que serve, e ajude ele a entender o que não é permitido. Então, quando você traz isso para a criança... Hoje mesmo eu estava novamente conversando com os meus dois, eu chamo de meus dois generais aqui, um de 6 e um de 12, e eu estava falando sobre esse assunto. Eu estava dando mais uma frisada, porque estava ali agora há pouco com... Olá, Adrizeu, seja bem-vinda. Então eu estava agora há pouco também. Então, assim, a gente não cansa de alertá-los, né, Márcia? Sim, assim, a gente precisa trazer para a criança a informação de que aquilo que está por debaixo da roupa não deve ser tocado.
né? É uma forma muito fácil de falar para a criança. E se a gente falar para eles desde pequenininhos isso, eles vão interiorizando isso. Outra coisa, que não existe segredo bom, né? Também é outra coisa que a gente precisa falar para as crianças, porque a gente não quer que eles sejam dedo duros, mas eles precisam aprender que nenhum segredo é bom. Então, que as pessoas não venham falar para eles, olha, é o nosso segredo, não é legal. Eles precisam aprender isso. O custo para eles é muito alto, então a gente precisa enfocar nisso, né? Então, já 2 dicas. 2 Perfeitamente. dicas. Tem mais dica aqui. Então, assim, olha para você ver quando você fala sobre o custo para eles é muito alto. É muito alto porque para a família, quando tem um caso desse, existe um abalo muito grande na estrutura familiar. Porque a partir daquele momento, aquelas pessoas em volta, seja parentes, seja vizinhos, familiares ali, essas pessoas passam a ser todas elas suspeitas, avós, tios, primos, porque já não existe mais aquela confiança. Então, quer dizer, não tem mais aquela segurança naqueles que convivem ali no ciclo familiar e de amizade. Então, já houve aí um abalo. Existe um abalo no relacionamento do casal, né? Em relação aos seus filhos. Então, a outra dica que eu vou dar aqui é: oriente o seu filho a nunca aceitar presentes de estranhos. Porque muitas vezes os abusadores, eles usam essa tática de dar uma balinha, dar um pirulitozinho ali, você entendeu? E vai acostumando, e aí que mora o grande perigo, né? Então, a segunda dica para você que tem, a terceira, na verdade, né? Que para você que tem filhos aí, oriente eles não aceitarem presente de pessoas estranhas. Puxa, mas é falta de educação. Não, não é falta de educação. É uma orientação que é importante você passar para eles, né? Então, e é bem interessante isso que você falou, por essa questão de que, como eu estava falando no começo, crianças que se sentem negligenciadas, crianças que não se sentem amadas o suficiente, elas são facilmente atraídas para esse tipo de coisa. Para essas pessoas que vêm e trazem um presentinho, trazem uma balinha, trazem um conforto para a criança, né? Como eles não se sentem amados pelos pais, eles vão cair nessa armadilha muito fácil. Então, quanto mais amor a gente der para os filhos da gente, melhor, né? Quanto mais essa criança se sentir amado, pertencente a esse núcleo, melhor. Menos risco ela vai ter. Olha, Márcia, é muito fundamental. E vocês que estão aqui nos assistindo, vocês devem estar falando assim: puxa, e quando se torna um adulto que carrega isso? Olá, Rose Claire, seja bem-vinda. E quando nós somos já adultos e carregamos isso? E detalhe, o mais importante aqui, pessoal, não é que nós estamos falando só sobre abuso sexual, não. Como a Márcia falou muito sabiamente desde o início, é qualquer tipo de abuso, né? Por exemplo, vocês que... Eu já contei essa minha historinha aqui, mas eu vou contá-la de novo. De repente é você que ainda não ouviu, que você está entrando nessa live pela primeira vez. Eu, quando eu era criança, eu tinha um tio meu que ele tinha um hábito de tirar o meu short. Eu já tinha 10 anos. A partir dos 7 ele já fazia isso, até os 12 anos. Ele chegava na frente de todo mundo, né? E tirava o meu short. E eu ficava pelado ali. Aquele sentimento era horrível. E isso aconteceu várias vezes. Muitas vezes, né? Ou, hoje eu tava estudando sobre esse assunto, né? Para eu poder trazer bastante conteúdo aí para vocês. E eu lembrei de mais uma brincadeira que fazia na infância, Márcia. Ele chegava assim, pegava no meu genital e falava mesmo assim: ah, me dá um torradinho, que era tipo um rapé, era algo de... Nossa, como que eu posso explicar? Eles pegam o fumo de mascar e torra para poder colocar no nariz, para tirar como se fosse... Nossa, não dá para te explicar assim.
Mas aí eles ficavam com a brincadeira assim, ó, ah, me dá um rapezinho aqui. Aí chegava e levava a mão. Então, assim, eram dinâmicas que para eles eram engraçados entre eles, né? Agora, para a criança como eu que estava dentro daquela cena, aquilo é considerado um abuso, né? Então, hoje, de vez em quando, os meus pequenos aqui, eles ficam brincando. Eu já, meio que severamente, não tem necessidade de você ficar tocando. Não tem necessidade. Né? É respeitar isso desde criança. Né? Então, Olá, Rosana e Chaves, aí, seja bem-vinda. sim, e aí tem essa questão de que, assim, essa criança que é vítima dessa brincadeira muito sem graça de parte dos adultos, ela ainda é criticada se ela ficar brava, né? Porque você não podia ficar bravo. Nossa! Não, porque você era o chato, você era o que não sabia brincar, né? Imagine, essa criança depois ela não vai ter coragem de chegar e falar para os pais, aconteceu tal coisa. Não, você está sendo chato de novo, né? Você está sendo sem graça, você não sabe brincar. E aí acontece o quê? A criança vai se calando, a criança vai se calando. E a gente vai fazendo o quê? A gente mesmo vai criando na criança esse pensamento de que ela tem que se calar. Aí a gente fala assim, por exemplo, você tem que dar um abraço naquela tia. Você precisa dar um beijo naquela outra tia, né? E eu vejo muito isso aqui. Eu fiz isso com os meus filhos. Eu queria que eles beijassem todo mundo, porque elas... Você também, né? Isso, eu Porque, também. nossa, é tão bonito uma criança amável. Coitadinha das crianças. Às vezes as crianças iam chorando lá, dar um beijo na bendita da tia, que não sabia nem dar um sorriso, e exigia um beijo da criança, né? E a gente, não, tem que beijar, porque senão você vai ser chata, né? Agora a gente já entende que não. Se a criança não quer, tem algum motivo para ela não querer. Talvez essa pessoa veio com uma cara, fez uma cara feia para a criança, a gente não viu. E a gente quer lá que a criança vai lá beijar a pessoa, né? Aí tem um caso que eu lembrei agora, que é desse menino, que, coitadinho, o menino Henry, que faleceu esses dias agora, né? Gente, que tristeza isso. Mas olha só, ele chorava ao ver o padrasto, ele tinha crises de vômito ao ver o padrasto, né? A babá, a empregada, a avó, todo mundo sabia que ele tinha medo desse padrasto e ninguém fez nada, né? Gente, a criança não tem medo à toa. Por alguma razão a criança tem medo. Então, quando a gente perceber que um filho nosso, um sobrinho, um afilhado tem medo de alguém, vamos abrir o olho, tentar entender por que que essa criança está com medo desse adulto, né? Não é à toa. Se essa criança se esconde atrás da mãe porque não quer chegar perto de um adulto, pode ser que não tenha nada. Mas é muito melhor a gente dar o benefício da dúvida para a criança, né? Para a Perfeitamente. criança. Porque é melhor passar por mal educada do que ser abusada. Verdade, Márcia. Márcia, tem uma pergunta aí que está na língua do Paraguai aí que eu não entendi. Vê se você pode. A história que contou me faz recordar que aqui, entre os paraguaios, é normal que os meninos podem correr sem roupa até os 2 ou 3 anos. É verdade, verdade. Tem bastante, assim, os meninos podem correr, podem brincar, é natural, né? É natural. E não se vê maldade, né? Supostamente. Mas existe maldade, sim, existe muita maldade. Mas deixa eu contar um negócio muito interessante sobre isso. Olha só, aqui, até os 5 anos, aqui não, no Paraguai não, até os 5 anos de idade, 60% dos abusos ele acontece dentro de casa, de alguma pessoa próxima da criança. Pensa só. E aí a gente fica pensando assim, não, vou pôr roupa só se chegar alguém conhecido, né? Se chegar algum estranho, quer dizer, se chegar alguém de fora, eu vou pôr roupa na criança. Deixa eu correr peladinha assim, porque tá assim, tá aprendendo a controlar o xixi, né? Aí vou ficar pondo roupa, a criança vai fazer xixi num monte de roupa. E não, deixa peladinho assim, que não tem problema. Tem, o problema tá em casa, infelizmente. E olha só, são avós, a maioria dos abusadores são avós, tios, pai, mãe,
primos, tias, né? Irmãos. E a gente fica pensando assim, ah, é alguém de fora. Não é. Essas criancinhas pequenininhas não são. É de casa, é de dentro de casa. Então, quando a gente fica pensando, não tem maldade nenhuma. Tem, gente, tem maldade, tem muita maldade, né? E às vezes essas crianças não vão nem se lembrar disso que aconteceu. Porque muito dificilmente acontece o estupro mesmo, né? Com crianças tão pequenas assim. Não deixa marcas e a criança não vai saber falar. Mas ela vai, no inconsciente, ela vai saber que aconteceu isso. Essa barreira ela vai levar para o resto da vida. Então estão lá brincando, correndo, bonitinho lá, correndo, inocentinho, né? Vem o adulto, passa a mão. A criança não vai falar nada, mas o abuso está marcado. Está marcado na memória dessa criança para sempre. Olha para vocês verem o poder que tem esse ato, né? Então, olá Marina, seja muito bem-vinda aí à nossa live. A Marina é aí do Paraguai. Seja bem-vinda, Marina. Então, assim, Márcia, olha o que você trouxe aí para nós. Um simples passar de mão compromete uma vida para sempre de uma criança. Então, a ideia que nós estamos trazendo aqui, esse conteúdo, é justamente um alerta, né? É um alerta porque nós não queremos que amanhã essas crianças se tornem adultos que não prosperem, que fiquem frustradas, que tenham um relacionamento totalmente abalado e sem uma resolução e que possivelmente até leve até um divórcio do seu parceiro porque ela não consegue resolver esse conflito nem com ela mesma, nem com o cônjuge e muito menos coragem de levar esse assunto à luz para um profissional para poder ajudá-los, né? Então, você vê o impacto que é esse assunto que nós estamos trazendo. Olha, seguramente eu não tenho esses números, mas a porcentagem de adultos que já passaram por um processo assim e que estão calados é muito grande, né? E aí, eu só vou reforçar aqui essa outra dica que você comentou aí sobre dar beijo nas tias. Eu vou só dar uma resumida, Márcia. Olha, essa dica é assim. Olá, Edna Moraes, seja bem-vinda à nossa live. Quantas pessoas entrando nessa nossa live aí? Que legal, seja bem-vindos, todos, bem-vindas, bem-vindos. Então, vamos lá. Essa dica que a Márcia colocou é assim, seu filho precisa saber que ninguém deve tocá-lo sem autorização, mesmo se for um abraço ou um beijo de alguém que ele goste. Caso ele não queira o contato, deve sempre dizer não. E se a pessoa insistir, deve contar isso a um adulto, de preferência para você, mamãe ou papai. É importante falar para o seu filho, insistir sobre o assunto até que essa pessoa o leve a sério. Olha, é só comprovando o que a Márcia falou aí. Então, assim, eu confesso que, olha para você ver, se torna até cultural você chegar nas sobrinhazinhas de 7 anos e tal, e né, querer dar um abracinho, dar um beijinho. Mas aí é que tá. Os pais devem alertar as crianças com relação a isso. E assim, é com relação a qualquer linha de parentesco. É muito importante deixar as crianças em alertas. Como você colocou muito bem, Márcia, deixar a criança segura de que, se ocorrer algo do tipo, tem alguém ali por trás, que é o pai e a mãe, que vai estar dando um respaldo. Não, olha, você realmente pode trazer isso para mim, que eu não vou falar que você está mentindo, que você... Não. Aí a criança se sente segura. Mas você fala assim, Erivelton, como que era antigamente o seu pai, o pai da Márcia? Infelizmente, nós não estamos aqui julgando os nossos pais, mas eles na inocência de, né? Hoje é algo que é falado. Antigamente, era um absurdo. Recentemente, eu fiquei sabendo também de um caso que houve na família da minha esposa. E assim, isso foi algo que está extremamente abafado. Abafou o caso, como diz aqui no Brasil, abafa o caso, entendeu? Então, assim, e eu estou aqui acompanhando essa criança, né? Eu quero ver até onde vai isso,
né? Não tenha dúvida, é certeza absoluta que essa criança hoje, ela vai ser uma adulta lá na frente, né? Que vai precisar de ajuda. Não tenha dúvida disso, né? Então, você que está aqui nos assistindo, fala para nós se esse conteúdo está interessante. Aperta os coraçõezinhos aí para a gente saber se isso está sendo relevante ou não, né? Então, aperte os coraçõezinhos aí para nós, dá uns coraçõezinhos aí para nós, para vocês identificar para a gente, olha, está sendo relevante esse conteúdo ou não está sendo. Então, vamos lá, Márcia, continua aí. O Dudu Barroso entrou. Ô, Dudu, seja bem-vindo, entrou aí na nossa live também. Um amigo nosso aqui de São Paulo, que está morando, esqueci onde que ele está morando, mas ele não está aqui no Brasil. Me deu um branco agora. Seja bem-vindo, Dudu. Dudu Barros. Então, essa questão que você estava falando, né, dos filhos ter a certeza de que alguém vai estar dando respaldo. Se eles vierem falar assim, mamãe, o seu irmão fez uma coisa que eu não gostei. O meu avô fez uma coisa que eu não gostei. E a mãe acreditar nessa criança, a mãe realmente dá atenção a essa criança, que a criança tenha a certeza de que eu vou ser ouvida, eu vou ser amparada, é muito importante. Vai fazer muita diferença na vida dessa criança. E muitas vezes o que a gente vê é que a mãe ignora o que a criança falou. A mãe faz de conta que, não, está inventando história. Não, você tá criando uma fantasia, né? Não, você só está querendo chamar atenção. Ou então fica quieta porque eu não quero rolo com tal pessoa da família, né? A gente vê muito isso. E às vezes as crianças não falam, olha só, porque a amiguinha falou para a mãe e apanhou. Então, se eu contar, eu também posso apanhar. Porque a outra amiguinha falou e foi ridicularizada. Então, eu não quero passar por essa situação. Então, eu também não vou contar. Eu não vou contar, porque se eu contar, o papai vai para a cadeia. Eu não quero que meu pai vá para a cadeia. Eu odeio o que ele faz, mas eu amo meu pai, né? Eu amo meu avô, eu amo aquele meu tio, justo aquele tio que me dá sempre aquela boneca que eu gosto, que me dá carinho, o único que me dá atenção. Como que eu vou fazer isso? Então a criança fica ali numa situação muito crítica, entre a cruz e a espada e a fogueira no meio, né? Quem se ferra é sempre a criança. Márcia, esse assunto é muito mais delicado que nós imaginamos, né? Então, assim, você que é adulto, que está aqui nos assistindo, que é pai. Olá, Stephanie, seja bem-vinda à nossa live. Então, você que é adulto, é pai, que é avô que está aí nos assistindo, é um assunto bastante polêmico, tabu, mas muito delicado que nós estamos falando aqui. Todas as quintas-feiras nós temos trazido esse assunto aqui sobre os abusos, mas mais especificamente também para você que já é adulto, e você sabe lá no seu íntimo, você sabe se você já passou por algo semelhante. E de novo, isso pode estar travando a sua vida em qualquer área. Eu não tenho dúvida disso, nós não temos dúvida disso. Algum tipo de abuso que você sofreu na sua infância, ou de um chefe que foi muito agressivo, ou de uma professora que te humilhou na sala de aula, né? Ou alguém que forçou você a fazer alguma coisa que você não gostou, e aquilo te causou, que você sentiu que aquela pessoa lesou você, né? Aquela pessoa, ela excedeu o uso, que o abuso é abuso, é além do uso. Então, quer dizer, aquela pessoa excedeu aquela função em relação a você. Então, muitas vezes, olá Rosa Freitas, seja bem-vinda à nossa live. Então, se você sabe que isso aconteceu com você, procure um profissional da sua confiança para você ressignificar isso. Você vai esquecer isso? Esse profissional vai apagar isso da sua mente? Jamais. Não vai conseguir. Nós, terapeutas profissionais, nós não vamos conseguir apagar isso da sua mente. Mas nós conseguimos dar um novo significado. Nós vamos ajudar você a entender de onde que vem esse tipo de conflito.
e o porquê que esse ser fez esse tal ato. Ele também, na grande maioria das vezes, essa pessoa abusadora, ele também passou por um abuso também. Tá? Isso dentro da visão sistêmica, Bert Hellinger identificou muito isso nos seus estudos, né? Então, essa pessoa, o que acontece? Nós não estamos aqui buscando culpados, julgar ninguém. Pelo contrário, nós, profissionais, a primeira coisa que nós fazemos é colocar essa pessoa no nosso coração. Nós não temos o direito de julgar um abusador, né? Nós não temos esse direito. Ah, mas já tem que pegar e colocar na cadeia. Que não sei... nós não sabemos qual que foi a infância desse abusador. É bem provável que ele também já foi abusado. E ele só está repetindo um padrão. Isso está fazendo sentido para vocês? Ah, Erivelto, eu não sabia que era assim. Eu também não. Quando eu comecei a estudar as constelações, que eu comecei a aprofundar, né? Então isso ficou muito claro. Então, hoje, quando eu fico sabendo de um caso, quando um cliente me traz alguma situação semelhante, a primeira coisa que eu faço é, eu subo um nível. Eu subo um nível e identifico como que era a relação dos pais dessa criança. Quais eram os cuidados que esses pais tinham com essa criança. E esse abusador, como que ele tinha a relação com os pais? Será que ele também passou por algo semelhante? Então, assim, na grande maioria das vezes, esse abusador também já foi abusado. E ele só está repetindo uma dinâmica, né? Faz sentido, Márcia? Faz, infelizmente faz. Porque assim, quando a criança ela tem contato com a sexualidade de uma forma muito precoce. Vamos dizer assim, uma criança pequena, né? 7 anos, 6, 7 anos, ela tem contato com a sexualidade. Digamos assim, que a sexualidade dela é como um copo, né? Um copo, e vem um adulto e joga uma jarra inteira dentro daquele copo, transborda essa sexualidade. A criança não sabe o que fazer com aquilo, ela não tem noção daquilo. Ela vai ficar perdida nisso, ela não vai saber o que vai fazer com a sexualidade dela. E aí, ela vai ter 2 opções na vida dela, só 2 opções. Então, não tem muita opção também não, né? Ou ela vai ser sempre a vítima para provar que ela é inocente, né? Para provar que ela é inocente, que ela é coitada. Ou ela vai falar assim, eu não quero mais ser vítima, eu não quero mais passar por isso. Ela vai se tornar abusadora. Entende? Então, olha só, é muito complicado. Porque sim, quando a gente fica sabendo de um caso, a gente quer, nossa, a gente quer destroçar o abusador, né? Mas aí quando a gente rebobina e pensa lá atrás, o que será que essa pessoa passou? A gente precisa olhar com outros olhos. Mas sim, eu insisto, bato na tecla de uma coisa. Um pedófilo, igual eu estava falando antes, um pedófilo ativo, ele abusa de 250 crianças por média durante a vida dele. Alguns mais, outros menos, né? Mas isso é no caso do pedófilo, que é aquela pessoa que é ativa, que só tem essa orientação, né? Não é o caso de todos. Mas, gente, é muita criança que ele estraga a vida, né? Então, sim, precisa ser punido, precisa ser, sim, detido para que isso não continue acontecendo. Então, todos os casos, eles precisam sim ser notificados, eles precisam sim ser falados, eles precisam sim ser olhados. A pessoa tem que procurar ajuda. E assim, tanto o abusado quanto o abusador precisam buscar ajuda, né? O abusado porque a vida dele foi transformada por causa disso, de uma forma muito ruim, né? E o abusador também, digamos que ele é uma vítima também da situação. Vai continuar fazendo outras vítimas ou vai buscar ajuda? Né? É essa que é a questão que a gente precisa olhar com seriedade. Porque se está sendo olhada essa questão de que o abusador também já foi abusado, busque ajuda. Não continue perpetrando esse mal. O que você acha, Erivelto? Perfeitamente. A Márcia colocou, da onde aqui? Eu não entendi.
Marina, sim, sou aqui do Paraguai, sim. Sou do Paraguai. Isso, a sua conterrânea aí, olha. Legal, muito bom. É, nossa, eu estou sentindo, pessoal, que vocês estão aí tão quietinhos, assim, só observando. Façam perguntas, coloque aí algo que vocês não precisa, né? De novo, é um assunto delicado. Eu e a Márcia, nós conversamos nos bastidores. Muitas vezes o que acontece é um assunto delicado e a gente não quer se expor para poder, né, fazer algum tipo de comentário. E nós estamos preparando algo muito especial. Olá, Gabriela Amarila, seja bem-vinda aí à nossa live. Então, eu e a Márcia, nós estamos aí com um projeto, nos próximos meses aí, onde nós vamos criar uma sala um pouco mais reservada, né, Márcia? Onde nós vamos poder debater esse tema com mais tranquilidade, mais privacidade, porque querendo ou não, as pessoas, quando nós trazemos esse tipo de conteúdo, as pessoas ficam assim um pouco quietinhas, não fazem perguntas. Ah, se eu perguntar o que vai acontecer, aí já vai saber que eu já fui, de repente. Gente, de qualquer forma, nós profissionais, nós sabemos que todos nós, todos, sem exceção, já fomos abusadores e abusados de alguma forma. Seja um bullying que nós sofremos na escola, seja a mãe que pegou a gente e deu uma pisa, como diz aqui no Brasil, um belo de um couro. Esse dia eu estava contando para minhas crianças, a criança é curiosa, né? Eles gostam de ouvir as historinhas que acontecem com os pais. E aí eu estava contando uma vez que aconteceu comigo. A minha mãe falava mesmo assim, a minha mãe sempre era que me corava mais, o meu pai não, mas a minha mãe. E aí ela me pedia para ir buscar algo na casa de alguém, da vizinha, e ela falava mesmo assim, eu tinha uma mania lá de cuspir no chão, cuspia no chão, ia lá no Nordeste, né, lá o sol é muito quente, e ela falava mesmo assim, ela cuspia no chão e falava mesmo assim, enquanto o cuspe não pode, a saliva que caiu aqui no chão não pode secar, você tem que ir e voltar antes dessa saliva secar. Se secar antes, você vai levar uma surra. Uau! Olha para você ver. Vocês acham que isso não é um abuso? Agora, a pergunta que eu faço para vocês, que está aí do outro lado. Como que foi a infância dessa minha mãe? O que essa minha mãe ouviu, viu e sentiu quando ela era criança? Por que que ela tem esse padrão de ter cuidado dos filhos dela assim? Por isso que nós não podemos julgar os nossos pais. Hipótese nenhuma. Nós devemos honrá-los, porque eles fizeram o melhor que eles podiam com o conhecimento, o recurso que eles tinham na época. Né? Então, era a forma que ela tinha de nos educar. Né? E aí, muitas vezes também, eu levava leite para vender. Eu levava leite do sítio para vender. Olá, Márcia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Eu levava leite para vender, e aí eu lembro como hoje, Márcia, nos dias de chuvas, era um trecho assim de uns 5 minutos andando, né? E na época de chuva, a gente ia meio que debaixo de chuva mesmo. E eu ia levando uns baldes de leite, né, para vender na cidade, e várias vezes acontecia eu escorregar e derramar todo o leite. Oh! Olá, Souza Gonçalves, tudo bem? Seja bem-vinda. E quando eu chegava em casa, era o sustento da casa, né? Tinha que vender o leite, era uma das fontes de renda era vender o leite, né? E aí o que acontecia quando eu chegava em casa? Na verdade, quando eu derramava o leite pelo caminho, eu já chegava em casa já chorando, porque era uma camada de surra muito grande. Agora você imagina,
Erivelton, isso, eu derramava aquele leite porque eu queria? Não, eu não derramava porque eu queria. Agora, aquela surra que eu levava, aquela surra era um abuso. Era um tipo de abuso, né? Então, assim, mesmo com esses fatos que eu estou trazendo aqui para vocês, nós não devemos julgar os nossos pais, porque eles foram criados provavelmente da mesma forma. Eles Ou só pior, estão né? repetindo um padrão, né? A minha mãe só estava repetindo um padrão. E aí eu faço uma pergunta para você que está aqui nos assistindo. Você imagina como que foi a infância dos seus pais? Você tem noção o que eles passaram? Eles merecem Então, a honra. uhum. Conversando esses dias sobre a situação do alcoolismo, né? Aí eu me lembrei de uma situação em que meu pai dizia que assim, o meu avô, nossa, meu avô era uma pessoa adorável, adorava meu avô, né? Diz que ele levava pinga na roça para os meninos, né? Então eram vários irmãos trabalhando juntos lá, e o meu avô levava pinga em vez de água, para eles terem mais força, para eles ficarem mais contentes, né? Eles tomavam a pinga quente, mas a água quente eles não tomavam, sabe? Olha só, né, a situação. Não era por maldade, de forma nenhuma era por maldade. Mas levou muitos dos meus tios, meu pai, inclusive, ao alcoolismo, né? Porque acostumaram com isso, era normal. E com 12, 13 anos eles já bebiam achando que isso era normal, tá tudo bem, né? E quantas mais situações desse tipo em que as pessoas faziam sem maldade, né? Faziam achando que era o melhor, mas que trazia um malefício muito grande para a vida dos filhos. Aí vai dar para a gente falar assim, culpa do meu avô? Não, não é culpa do meu avô. De forma nenhuma, ele fez o melhor que ele podia, né? Com as condições que eles tinham, eles fizeram o melhor que eles podiam. Agora a gente tem muito mais consciência, a gente tem muito mais conhecimentos, a gente tem acesso ao conhecimento de quais são as consequências dos nossos atos. Então, a gente já não pode mais falar assim, ah, nós não vamos poder ser culpados. Nós sim, vamos ser responsabilizados de negligenciar a nossa função de pais, de proteger os nossos filhos, né? E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que eu e o Irivelto estamos dando a cara a tapa aqui para falar desse tema tão complicado. Por quê? Porque a gente tem responsabilidade, nós conhecemos as consequências e nós precisamos cuidar dos nossos filhos, para que a gente não repita abusos que a gente saiba das consequências, né? A gente vai sim errar, a gente vai sim cometer abusos que a gente ainda não sabe, mas esses que a gente já sabe, a gente não pode mais cometer. Perfeitamente, Márcia. A Márcia, vou deixar essa questão aí da Marina com você. O que que vou ler para nós Deixa eu aí? ler aqui. Eu tenho um netinho de 1 ano e meio. Esses dias veio duas mocinhas passar lá. Quando foram para casa, deu um beijo, selinho no meu neto. Ô, gente. Então, realmente eu tinha lido sobre isso e queria comentar e estava passando. Que bom que você falou, Marina. Olha só, boca, peito e genitais não se toca. Não se toca, não pode tocar. Então, que bom que você falou. Realmente, a gente vê às vezes os pais dando selinho nos filhos. Não pode, porque a boca é uma área muito sensualizada. Então, gente, se você dá um beijinho na boca do seu filho, por que que o tio não pode dar? Se essa tia, se essa moça veio e deu um selinho na boca da criança, ué, ele vai achar normal que outra pessoa dê também, né? Então, não pode. Tem que falar para ele, explica para ele, fala assim, ah, não foi legal, pode passar sapinho. Pode falar que vai passar sapinho, porque realmente não é bom. E pode, sim, passar doenças contagiosas. Ainda mais uma criança pequena que não tem a imunidade bem definida ainda, né? Gente, tem doenças que sim, tem a doença do beijo, né?
que é uma doença de adultos e que passa pelo beijo. Imagine passar isso para uma criancinha, né? Então, realmente é proibido. Boca, peito e genitais não pode tocar. Não pode de forma nenhuma. Perfeitamente, Marina, é isso aí. E a Marina, perfeitamente, Márcia. E a Marina colocou, achei muito errado, perfeitamente. Você, como vó, essa é uma das funções da avó, né? Também ajudar nesse ponto, né? Quando perceber alguma situação. Tem uma outra pergunta aí, Márcia. Que legal que as pessoas estão participando, estão gostando da nossa live. Vamos lá. Sim, interessante. Olha só. Também acontece que tem famílias que vivem em casas pequenas ou em barracas, onde as crianças escutam e veem os pais terem intimidades, né? Sim, acontece. Eu tinha comentado da primeira live que a gente fez, né? Essa é a terceira, que eu tenho uma filha de 3 anos. Mi hija pequeña tiene 3 años y yo tengo que quitarle de la pieza, porque ya no puede presenciar. Antes de los 3 años no tiene ninguna percepción de eso, pero ya a los 3 años ya percibe todo, ya se da cuenta. No sabe lo que es, pero sabe que algo está pasando. Escucha ruidos y piensa que, ¿será que papá le está matando a mamá? ¿Será que papá le está pegando a mamá? ¿Qué pasa ahí? Tengo miedo. ¿Y qué hay que hacer con esa situación? Los padres tienen que buscar otro lugar para tener su intimidad. No es que deben dejar de tener intimidad, pero en otro lugar, que no sea el lugar donde el hijo está durmiendo, que no sea un lugar donde se escuche. Dá para poner música, dá para tener privacidad. No es necesario que dejen de tener sus intimidades, pero que los niños no escuchen, porque no puede, eso no puede pasar. Será que eu preciso traduzir? Não, ficou excelente, Márcia. Eu entendi, eu entendi completamente, tá? Excelente, muito bom. Olá, Ana Moda, seja bem-vinda aí à nossa live. Márcia, o tema é legal, é polêmico, as pessoas estão procurando pessoas que tenham essa coragem de estar aqui, dando, como você falou, a cara a tapa para falar sobre esse assunto. Nós estamos aí já mais de 1 hora falando, poderíamos ficar aqui muito mais horas falando sobre esse assunto, mas nós continuaremos a falar sobre o assunto abusos na próxima quinta-feira. Olha, antes de finalizar essa live, eu gostaria, por gentileza, que vocês escrevessem aqui nos comentários de onde que você está falando, se é do Brasil ou se é do Paraguai. E aí você coloca a sua cidade e o país que você está falando. Por gentileza, coloca aí, porque isso para a gente dá uma visibilidade de onde que as pessoas que estão nos assistindo estão, qual que é a sua localização. Por gentileza, vamos colocar aí, por favor, antes da gente finalizar aqui a live, nós queremos conhecer aí de onde você está falando. Olá, Roberto Pereira, seja bem-vindo aí à nossa live, que já está quase nos finalmente. Paraguaio, Filadélfia, o Marcos está colocando aí. Sim, Quem mais? Vamos lá. Marcos. Seja bem. Chaco, Paraguai. Legal. Santa Rita, Paraguai. A Márcia, Maringá, Paraná. Opa, que legal. Ó, aqui é do Brasil, ó. A Keila, isso. Quem mais está aí conosco? Pode ir colocando aí de onde que você fala. Então, eu sou do Pirapitã, do Paraguai. E o Erivelto, meu amigo, é de... Eu sou de Mortugaba, Bahia, mas eu moro em São Paulo há 27 anos. Edna Moraes é de Rondônia. Olha para você ver de onde que nós estamos conectando, que legal. A Gabriela é do Paraguai, que legal. Muito bom, vocês que estão aí participando. Porque quando vocês interagem com a gente, nos dá mais ânimo, nós ficamos mais entusiasmados para poder continuar trazendo mais outros conteúdos. Na verdade, nós vamos trazer abusos, mas relacionados a outras situações, mas será o mesmo tema, né? Pirapita, Paraguai,
Santa Rosa, Gratidão. olha o Adriano, que legal. Muito bom, gente, muito bom. Apertem os coraçõezinhos também. Nós gostamos de receber os coraçõezinhos. Márcia, legal. Ah, tá colocando aqui, parece que a Márcia tem mais contatos. Não... Ah, meu amigo Marcos, se passa que parece que eu anuncio um pouco mais. É, realmente. Da próxima vez, Herivelto vai trazer mais contatos, né? Com certeza, com certeza. Vamos fazer aí uma live convidando muitas pessoas com um tempo mais antecipado aí na nossa live. Mas você que está aqui na nossa live hoje, na próxima quinta-feira nós estaremos aqui no mesmo horário, no Bate Local. Mas o que vocês acham? Nós gostaríamos de ouvir vocês. Antes de finalizar essa live, Márcia, nós gostaríamos de ter mais uma informação de vocês. Nós pretendemos, em breve, abrir uma sala fechada para colocar esse assunto com mais liberdade, do ponto de vista de você poder falar, colocar, expressar, porque, querendo ou não, é um assunto delicado e muitas vezes a gente não quer colocar que nós passamos por algum tipo de abuso. Então, o que vocês acham? O que vocês acham da gente trazer uma sala fechada para falarmos sobre esse assunto? Coloca aí, eu gostaria ou eu não gostaria. O que vocês acham? Vamos ouvir a opinião das pessoas, Márcia? Vamos, é interessante. Vai ser bem interessante para a gente saber. Né? Porque se eu tivesse no lugar de vocês também, eu confesso que eu não gostaria de simplesmente falar. De repente eu passei por alguma situação semelhante a essas que nós estamos falando, mas eu não gostaria de comentar aqui abertamente. Mas se de repente nós abríssemos uma sala no Zoom, né, com um link totalmente fechado, um link especialmente para falarmos sobre esse assunto. Mas seria um link fechado, não seria uma live. Essa live não estaria sendo publicada nem nada. É simplesmente uma sala fechada na qual nós poderíamos passar muito mais informações, falar um pouco mais sobre as ferramentas que nós temos para poder ajudar as pessoas que passaram por esse tipo de situação, né? Através das constelações, as terapias, dezenas de ferramentas para poder ajudar. Olha, a Gabriela colocou... Nossa, quantas pessoas gostaria, Márcia? Olha que legal! Que bom, né? Olha, a Rosa colocou eu gostaria, o Marcos sim, claro, seria ótimo. A Marina, tudo bem, muito bom. Então é isso, Márcia. Então está aumentando a nossa responsabilidade, né? Nós vamos fazer um planejamento para a Keila, também está colocando seria ótimo. Nós vamos fazer um planejamento, Márcia, para poder trazer um conteúdo mais específico, de forma mais planejada, de forma que seja bem particular, né, numa sala fechada, e realmente isso vai trazer muitos resultados, porque o objetivo principal disso é que você viva mais leve, que você não carregue esse conflito, que eu não tenho dúvida que, assim como aconteceu conosco, e nós identificamos isso, nós levamos isso de uma forma mais leve hoje. Mas nós tivemos que passar por um processo terapêutico, né? Então, por isso que hoje nós temos essa autoridade, essa propriedade para poder falar sobre esse assunto. Porque é muito mais leve para nós hoje. E não tem outra forma de falar sobre esse assunto se a gente não passou por isso, né? Então, fica muito tranquilo. Eu estou extremamente confortável. E está muito interessante, Márcia, porque é um homem e uma mulher que está aqui discorrendo esse assunto, né? Ok, gente? Márcia, Então, muito obrigado. Eu quero que você finalize aí depois. Muito obrigado, você que esteve com a gente aí. Muito obrigado. Na próxima quinta-feira nós estaremos juntos. Gratidão a você que permaneceu conosco aí até agora. Então,
nessa sala que a gente está planejando fazer, a gente vai trazer ferramentas de cura, algumas ferramentas para vocês que a gente vai fazer para vocês poderem ter acesso a mais leveza na vida de vocês, né? Não é uma coisa que a gente vai estar só falando sobre isso, a gente também vai estar ofertando uma cura ali naquele momento para, pelo menos, começar a aliviar essa dor, né? Nosso objetivo é trazer bem-estar, é falar sobre isso, trazer consciência e trazer também alívio sobre esse tema, né? Então, quando a gente fizer essa sala, quando a gente abrir para vocês, a gente vai estar avisando, a gente vai estar pedindo para vocês compartilharem, para o máximo de pessoas possível poder ter acesso a isso, né? E a gente vai estar querendo fazer de uma forma que seja muito bom para vocês, que tenha um benefício realmente para vocês. Não vai ser só a gente estar falando e você estar escutando. A gente vai estar realmente interagindo para vocês conseguirem cura de alguma situação de abuso, seja ele qual for, que vocês viveram na vida de vocês. E nós somos, assim, muito, muito gratos por vocês estarem aqui. Todas as pessoas que estão aqui com a gente, que já tiveram das outras vezes, ou as que começaram a assistir a gente hoje, nós somos muito, muito gratos, muito felizes de vocês estarem aqui. Porque a gente está aqui falando, mas é para tentar trazer mais luz para esse tema não ser tão assustador, para esse tema não ser tão monstruoso, para a gente não ter que conviver cada pouco com histórias horríveis que a gente escuta, que a gente vê, que a gente percebe nas pessoas, né? E quanto mais a gente falar sobre isso, melhor vai ser. Mas não adianta eu e o Erivelto estar aqui falando sozinhos, a gente precisa de vocês. A gente precisa que vocês estejam aqui para estar ouvindo a gente e compartilhando essas lives, compartilhando para as pessoas que a gente vai estar falando sobre esse tema, para a gente conseguir ter mais acesso, para a gente conseguir chegar a mais pessoas e ajudar mais pessoas a passar por isso. Porque eu acredito plenamente, e o Erivelton também, que quando a gente faz o bem pela nossa comunidade, pelas pessoas que estão perto da gente, a gente colhe esse bem também. Esse bem volta para a gente. Quanto mais pessoas conscientes estiverem à nossa volta, mais vai ser agradável para a gente viver nesse lugar, nessa comunidade, o nosso amadinho lugar aqui, o Pirapitã é um lugar que a gente adora, né? O Paraguai é um lugar que a gente adora. Eu tenho certeza que você tem um amor imenso pelo lugar onde você mora também, não é, Erivelton? Sim. Então, quanto mais a gente pegar e com amor, a gente tentar transformar as coisas ruins em coisas boas, melhor a gente vai viver nesse lugar que a gente ama tanto. Maravilha. E olha, compartilhe. Você ficou com a gente até esse momento, né? Achou legal? Compartilhe essa live que eu vou deixar salva lá no meu Instagram. E eu vou mandar o link para a Márcia, mas eu deixarei salva somente até amanhã às 20h30. Ela vai ficar salva no meu Instagram por 24 horas. Depois eu vou retirar esse conteúdo, tá bom? Então aproveite, assista de novo, ou de repente compartilha. Eu sempre falo, compartilha essa live. Vai estar lá no Instagram, pegue o link, encaminha para alguém que você sabe. Essa pessoa compartilhou com você que ela passou por algo, ela passou algo na infância dela relacionado a abuso. E essa live vai poder trazer um pouco de luz para essa pessoa, tá? Mas olha, vai ficar apenas até às 20h30 amanhã no meu Instagram, tá bom? Márcia, fica com Deus, muito obrigado, gratidão aí por esse momento especial que nós doamos aqui 1000% do nosso ser, da nossa energia, porque o nosso propósito é ajudar essas pessoas a viver mais leve, principalmente com relação a esse fato do abuso, ok? Coraçõezinhos aí para vocês, muitos coraçõezinhos. Até mais, uma boa noite, tchau, tchau.